Ela trabalhava duro para dar uma vida melhor ao seu irmãozinho de 7 anos, doente, até que conheceu um milionário que mudou sua vida para sempre. O sol já se punha em São Paulo, tingindo o céu de laranja e roxo, quando Lúcia Mendes, exausta, saiu do hotel de luxo, onde passara o dia fazendo um serviço extra de faxina. Suas mãos, calejadas de tanto esfregação, ainda tremiam enquanto ela arrastava a bolsa pesada pelo calçadão. Aos 32 anos, Lúcia carregava nos ombros não só o peso da bolsa, mas o de uma vida inteira de luta. Ela se sentou em um banco em frente ao hotel, o rosto escondido nas mãos, e deixou as lágrimas escorrerem. O dinheiro que ganhara naquele dia não seria suficiente. Não para os remédios do pequeno Pedro, seu irmãozinho de 7 anos, que lutava contra uma leucemia que parecia sugar não só a saúde dele, mas também a esperança dela. Não sobraria nada para a comida, muito menos para pagar o aluguel atrasado da casinha onde moravam com a mãe, Dona Clara. Lúcia tentou segurar o choro, mas era como se o peso do mundo tivesse decidido esmagá-la ali, naquele instante. Pedro era tudo para ela. Desde que o pai os abandonara e a mãe, devastada, mergulhara em uma depressão silenciosa, Lúcia assumira o papel de pilar da família. Divorciada há 3 anos, após um casamento que mais a machucara do que a fizera feliz, ela não tinha tempo para sonhar. Cada centavo, cada gota de suor era para garantir que Pedro tivesse uma chance de sorrir novamente, de correr pelo quintal, de ser apenas uma criança. Mas naquela noite, a realidade a atingiu como um soco. O dinheiro não daria. Não dessa vez. Foi então que uma voz grave, mas gentil, cortou o silêncio. "Está tudo bem?" Lúcia levantou o rosto, surpresa, e viu um homem parado à sua frente. Ele era alto, com cabelos castanhos ligeiramente grisalhos nas têmporas e olhos castanhos que pareciam carregar uma história tão pesada quanto a dela. João Paulo, 38 anos, vestia um terno impecável, mas seu rosto não tinha a arrogância que ela esperava de alguém que frequentava aquele hotel. Ele parecia genuinamente preocupado. "Estou bem", Lúcia murmurou, enxugando as lágrimas, com as costas da mão, envergonhada. Mas João Paulo não se afastou. Ele insistiu com uma delicadeza que a desarmou. "Não parece. Se quiser conversar, eu sou um bom ouvinte." Algo na voz dele, talvez a sinceridade, fez Lúcia ceder. Entre soluços, ela desabafou. Estava desempregada. Vivia de bicos como faxineira, e o dinheiro mal dava para os remédios de Pedro. "Eu só quero que ele fique bem", ela disse, a voz embargada. "Mas às vezes parece que o mundo não deixa." João Paulo ouviu em silêncio, o coração apertado. Ele sabia o que era lutar sozinho. Divorciado há 2 anos, vivia com a mãe, Dona Helena, e sua filha de 5 anos, Clara, em uma casa grande, demais para o vazio que sentia. Ele construíra uma fortuna com seu negócio de tecnologia, mas o dinheiro não comprava o calor de uma família unida. Algo na dor de Lúcia o tocou profundamente. "Posso ajudar", ele disse com cuidado. "Financeiramente, quero dizer." Lúcia balançou a cabeça, o orgulho falando mais alto. "Não, eu não aceito, não é certo." João Paulo sorriu de leve, admirando a força dela. Então, teve uma ideia. "E se não for caridade? Tenho uma filha, Clara, de 5 anos. Preciso de alguém para cuidar dela, alguém de confiança. Você parece ser essa pessoa. E eu posso te adiantar o pagamento, além de incluir você, seu irmão e sua mãe no meu plano de saúde." Os olhos de Lúcia se arregalaram, marejados. Era mais do que ela poderia sonhar. Sem pensar, movida por uma onda de gratidão, ela se levantou e o abraçou. "Obrigada, meu Deus. Obrigada." Ela sussurrou, o rosto contra o peito dele. João Paulo ficou parado, surpreso, sentindo o calor daquele abraço. Algo dentro dele, que estava adormecido há anos, pareceu despertar. O perfume simples de Lúcia, misturado ao cheiro de sabão das roupas dela, ficou gravado nele.
Quando ela se afastou envergonhada, ele sorriu. Então está combinado, começa amanhã? Lúcia assentiu, rindo entre lágrimas, o coração leve pela primeira vez em meses. Ela não sabia, mas aquele encontro, aquele abraço, era o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. E a dele também. Lúcia atravessou a porta da pequena casa no bairro do Grajaú com um sorriso que parecia iluminar o ambiente escuro. E apertado. A bolsa ainda pesada caiu no chão com um baque, mas ela não se importou. Seu coração estava leve, como se uma brisa tivesse soprado embora as nuvens escuras que a perseguiam há tanto tempo. Pedro, seu irmãozinho de 7 anos, estava deitado no sofá com o rostinho pálido, mas os olhos brilhando ao vê-la. Lúcia, você está rindo! O que aconteceu? Ele perguntou, a voz fraca, mas cheia de curiosidade. Dona Clara, a mãe de Lúcia, que estava na cozinha, esquentando uma sopa rala, parou e olhou para a filha surpresa. Era raro ver Lúcia sorrir assim, com os olhos brilhando como se guardassem um segredo bom. Lúcia correu até Pedro, ajoelhando-se ao lado do sofá, e o envolveu em um abraço apertado, mas cuidadoso para não machucá-lo. Meu amor, aconteceu uma coisa incrível hoje, ela disse, a voz tremendo de emoção. Ela o beijou na testa, sentindo o calor da pele dele, e então se levantou para puxar Dona Clara para o abraço. A mãe, ainda segurando a colher de pau, deixou-se envolver, confusa, mas contagiada pela alegria da filha. O que foi, minha filha? Conta logo, pelo amor de Deus, disse Dona Clara, com um meio sorriso, algo que não aparecia em seu rosto há meses. Sentados no sofá, com Pedro aninhado entre elas, Lúcia começou a contar tudo, as palavras saindo em um fluxo de entusiasmo. Eu estava lá, chorando na frente do hotel, pensando que não ia dar para comprar seus remédios, Pedro. Aí, do nada, um homem apareceu. O nome dele é João Paulo. Ele perguntou se eu estava bem, e eu acabei contando tudo. Ele quis ajudar com dinheiro, mas eu não aceitei. Vocês sabem como eu sou. Aí ele me ofereceu um trabalho para cuidar da filha dele, uma menininha de 5 anos chamada Clara. E olha só, ele disse que vai adiantar o pagamento e colocou a gente no plano de saúde. Você, eu e a mamãe. Agora você vai ter os melhores médicos, Pedro, e a gente não vai mais passar aperto. Pedro arregalou os olhos, um sorriso tímido se formando. Então eu vou ficar bom, Lúcia? Vou poder jogar bola de novo? A pergunta simples, cheia de esperança, fez o coração de Lúcia apertar. Ela segurou as mãozinhas dele, tão pequenas e frágeis, e disse com firmeza: vai, meu amor, você vai ficar bom, e a gente vai jogar bola, correr no parque, tudo o que você quiser. Dona Clara, que ouvia em silêncio, enxugou uma lágrima que escapou. Minha filha, como isso aconteceu? Esse homem, ele é de confiança? Perguntou a voz, carregada de uma mistura de alívio e cautela. Eu senti que sim, mãe, respondeu Lúcia com convicção. Ele não olhou para mim com pena, sabe? Ele me tratou como gente. E quando eu abracei ele sem querer, ele ficou até sem graça, mas não me afastou. Parecia verdadeiro. Ela riu, lembrando da própria impulsividade, e Pedro gargalhou, mesmo sem entender direito. Você abraçou um estranho, Lúcia? Que vergonha! Ele brincou e os três caíram na risada. Um som tão raro naquela casa que parecia música. Naquela noite, enquanto preparavam um jantar simples, mas com um sabor de esperança, Lúcia sentiu algo que há muito não sentia: leveza. Ela olhou para Pedro, que desenhava com um lápis quebrado, e para Dona Clara, que cantarolava uma música antiga enquanto mexia a sopa. Pela primeira vez em anos, Lúcia permitiu-se sonhar, não com coisas grandiosas, mas com dias melhores, com risadas mais frequentes, com a saúde de Pedro. E no fundo do coração, ela não conseguia tirar da cabeça o olhar gentil de João Paulo, nem a sensação daquele abraço que por um instante fez o mundo parecer menos pesado.
Lúcia acordou antes do sol nascer, o coração batendo rápido com uma mistura de ansiedade e esperança. Era seu primeiro dia como babá na casa de João Paulo, e ela queria que tudo fosse perfeito. Vestiu sua melhor roupa, uma blusa azul simples, mas limpa, e uma calça jeans que ainda parecia nova, e penteou os cabelos cacheados com cuidado, olhando-se no espelho quebrado do banheiro. "Você consegue, Lúcia", sussurrou para si mesma, tentando acalmar os nervos. Antes de sair, ela passou pelo quarto onde Pedro dormia, coberto por um cobertor puído. Ajoelhou-se ao lado dele, acariciando seus cabelos ralos, e prometeu em silêncio: "Tudo isso é por você, meu anjo." A casa de João Paulo ficava em um condomínio de alto padrão nos Jardins, um mundo tão distante do Grajaú que Lúcia quase se sentiu em outro planeta. Quando o portão automático se abriu, revelando uma mansão de linhas modernas, com janelas amplas e um jardim impecável, ela prendeu a respiração. "Meu Deus, parece coisa de novela", murmurou, meio rindo, meio nervosa. Dona Helena, a mãe de João Paulo, uma senhora elegante de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor, abriu a porta. "Você deve ser a Lúcia. Entre, querida, a casa é sua", disse com uma simpatia que fez Lúcia relaxar um pouco. Logo, uma risadinha aguda ecoou pelo corredor, e Clara, a filha de João Paulo, apareceu correndo com um vestidinho rosa e um coque bagunçado. "Você é a babá nova? Você sabe desenhar unicórnio?", perguntou a menina, os olhos brilhando de curiosidade. Lúcia riu, encantada com a energia dela. "Sei sim, mas só se você me ensinar a fazer um arco-íris para acompanhar", respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura de Clara. A conexão foi instantânea. Clara pegou a mão de Lúcia e a arrastou para a sala, mostrando uma pilha de papéis e lápis de cor. "Vamos fazer um castelo de unicórnios", anunciou. E Lúcia, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma alegria genuína, como se estivesse brincando com Pedro nos dias antes da doença. João Paulo apareceu na sala, já sem o terno, vestindo uma camisa polo e segurando uma xícara de café. Ele observou Lúcia e Clara rindo juntas, e algo em seu peito se aqueceu. "Parece que vocês já são melhores amigas", disse com um sorriso tímido. Lúcia olhou para ele, sentindo o rosto corar. "Ela é um amor. Obrigada de novo pela oportunidade, João Paulo. Isso significa tudo para mim." Ele apenas assentiu, mas seus olhos se demoraram nela por um segundo, mas como se tentasse entender o que sentia. O dia passou voando. Lúcia cuidou de Clara com um carinho que vinha do fundo do coração, ajudando-a com os desenhos, lendo histórias e até inventando uma música boba sobre unicórnios que fez a menina gargalhar. Dona Helena, que observava tudo, puxou Lúcia para um canto na hora do almoço. "Você tem um dom, menina. Clara não ria assim desde que a mãe dela foi embora." A revelação pegou Lúcia desprevenida. Ela sabia que João Paulo era divorciado, mas a dor nos olhos de Dona Helena sugeria uma história mais profunda. No fim do dia, João Paulo chamou Lúcia para conversar na varanda. O céu estava alaranjado, como na noite em que se conheceram. "Quero que você saiba que o plano de saúde já está ativo. Levei os documentos ao hospital hoje e Pedro pode começar as consultas com um especialista na semana que vem", ele disse, entregando a ela um envelope com o adiantamento prometido. Lúcia abriu o envelope e viu o valor, mais do que ela ganhava em meses. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela tentou segurar. "Eu não sei como te agradecer, João Paulo. Você está salvando a vida do meu irmão." Ele balançou a cabeça, desconfortável com a gratidão. "Você está fazendo isso por merecer, Lúcia. E Clara já te adora. Eu também sinto que você é especial." As palavras saíram antes que ele pudesse segurá-las, e ele riu, meio sem graça. "Desculpa, não quis te constranger." Lúcia sorriu, o coração acelerado. "Não constrangeu. Eu também sinto que você é diferente."
Por um momento, eles se olharam e o ar pareceu carregado de algo novo, algo que nenhum dos dois sabia nomear. Quando Lúcia voltou para casa naquela noite, carregava não só o envelope, mas uma sensação de que algo maior estava começando. Ela não sabia o que era, mas pela primeira vez sentiu que o futuro poderia ser mais do que apenas luta. Talvez, só talvez, houvesse espaço para alegria, para risadas, para algo parecido com amor. Os dias seguintes na casa de João Paulo passaram como uma brisa suave, trazendo uma rotina que Lúcia nunca imaginara possível. Cada manhã ela chegava com um misto de nervosismo e empolgação, ansiosa para ver o sorriso de Clara e, embora não admitisse para si mesma, para cruzar o olhar com João Paulo. A pequena Clara, com sua energia inesgotável, tornou-se o raio de sol de Lúcia. As duas passavam horas brincando de casinha, inventando histórias sobre princesas e dragões, e até montaram um teatro de bonecas que fez Dona Helena rir até chorar. "Você é uma bênção, Lúcia", disse a senhora certa tarde, enquanto servia um suco de laranja para as duas. "Essa casa estava precisando de vida", Lúcia sorriu, mas sentiu um aperto no peito. Ela sabia o que era viver em uma casa silenciosa, onde a esperança parecia um luxo. Enquanto isso, a saúde de Pedro começava a mostrar sinais de melhora. Com o plano de saúde, ele iniciara o tratamento com um especialista, e os novos medicamentos trouxeram um brilho aos seus olhos que Lúcia não via há meses. Uma noite, enquanto o ajudava com o dever de casa, Pedro pegou um crayon e desenhou uma família. Ele, Lúcia, Dona Clara e, para surpresa dela, uma menininha com um laço rosa. "É a Clara. Ela é minha amiga agora, né?", disse ele orgulhoso. Lúcia riu, emocionada. Ela levara Pedro para conhecer Clara no fim de semana, e os dois se deram tão bem que passaram a tarde inteira brincando de pega-pega no jardim, mesmo com Pedro cansando rápido. Ver o irmão sorrindo, correndo, mesmo que por poucos minutos, fez o coração de Lúcia transbordar. João Paulo, por sua vez, sentia-se cada vez mais atraído pela presença de Lúcia. Não era só a forma como ela cuidava de Clara, com um carinho que parecia natural, mas também a força dela, a maneira como enfrentava a vida sem perder a doçura. Ele começou a encontrar desculpas para ficar em casa durante o dia, algo raro para um homem que vivia entre reuniões e viagens de negócios. Certa manhã, enquanto Lúcia e Clara faziam biscoitos na cozinha, ele entrou, tentando parecer casual. "Tá cheirando bem aqui, posso roubar um?", perguntou, pegando um biscoito tortinho em forma de coração. Clara riu alto. "É feio, papai, mas a Lúcia disse que o amor deixa tudo gostoso." João Paulo olhou para Lúcia, que corou e desviou o olhar rindo. "Ela tá certa, Clara. O amor faz tudo melhor", ele disse, e havia algo na voz dele que fez Lúcia sentir um calor subir pelo rosto. Naquela tarde, enquanto Clara tirava um cochilo, João Paulo convidou Lúcia para tomar um café na varanda. "Quero te contar uma coisa", ele começou, hesitante, girando a xícara nas mãos. "Depois do meu divórcio, eu meio que desisti de acreditar em coisas boas. Minha ex-mulher, a mãe da Clara, escolheu uma vida que não incluía a gente. Foi duro, principalmente para Clara. Mas você trouxe algo diferente para cá. Não é só a Clara que tá mais feliz. Eu também tô." Ele parou, como se as palavras fossem pesadas demais. Lúcia, surpresa, sentiu o coração disparar. "Eu sei como é, João Paulo. Meu ex-marido. Ele me fez acreditar que eu não valia nada. Mas cuidar da Clara, ver o Pedro melhorar, isso me lembra que eu posso ser mais do que as dores que carrego." Os dois ficaram em silêncio, mas era um silêncio confortável, como se entendessem um ao outro sem precisar de palavras. Quando Lúcia olhou para ele, viu nos olhos de João Paulo uma vulnerabilidade que a fez querer estender a mão, mas ela se conteve. "Você é uma pessoa boa, João Paulo.
Não é só o dinheiro ou o que você fez por mim. É quem você é. Ela disse quase em um sussurro. Ele sorriu, um sorriso que misturava gratidão e algo mais. Algo que Lúcia não ousava nomear. Naquela noite, enquanto voltava para casa, Lúcia sentia o coração leve, mas confuso. Ela pensava em João Paulo, no jeito como ele ria com Clara, no cuidado com que a tratava. Era perigoso, ela sabia. Ele era seu chefe, um homem de um mundo tão diferente do dela. Mas pela primeira vez, Lúcia permitiu-se imaginar o que seria sentir um amor verdadeiro, não só por Pedro ou pela mãe, mas por alguém que a fizesse sentir viva. E no fundo, ela se perguntava se João Paulo também estava começando a imaginar o mesmo. As semanas se passaram e a rotina na casa de João Paulo tornou-se um refúgio para Lúcia. Cada dia com Clara era uma aventura nova. Elas construíram uma cabana de lençóis na sala, dançaram músicas infantis até ficarem tontas de tanto rir e até convenceram Dona Helena a participar de um desfile de princesas improvisadas, com toalhas como capas. Lúcia sentia que pela primeira vez em anos estava vivendo momentos de leveza, como se a criança dentro dela, há tanto adormecida, tivesse voltado a brincar. Mas era nas pequenas trocas com João Paulo que ela sentia algo diferente, algo que a assustava e a encantava na mesma medida. Um olhar demorado, um toque acidental na cozinha, um comentário gentil sobre como ela fazia Clara feliz. Cada detalhe parecia acender uma chama que Lúcia lutava para ignorar. Uma tarde, enquanto Lúcia ajudava Clara a colar estrelas brilhantes em um cartaz para a escola, João Paulo chegou mais cedo do trabalho. Ele trazia uma sacola cheia de materiais de arte, com papéis coloridos, tintas e até um conjunto de pincéis que Clara agarrou com um gritinho de alegria. "Papai, você é o melhor!" exclamou a menina, abraçando as pernas dele. João Paulo riu, bagunçando os cabelos dela, e então olhou para Lúcia. "Comprei isso pensando em vocês duas. Sei que vocês adoram essas coisas artísticas." Lúcia sorriu, surpresa com o gesto. "Você não precisava, João Paulo. Mas... obrigada. Clara vai amar." Ele deu de ombros com um sorriso tímido. "Quero que ela tenha momentos felizes. E você também, Lúcia." Aquele comentário ficou ecoando na mente de Lúcia pelo resto do dia. Quando chegou em casa, encontrou Pedro mais animado do que o usual. Ele estava sentado à mesa com um copo de suco e um prato de biscoitos que Dona Clara fizera, um luxo raro na casa deles. "Lúcia, o médico disse que eu estou melhorando. Ele disse que se continuar assim, talvez eu possa voltar para a escola. No próximo semestre", anunciou Pedro, os olhos brilhando. Lúcia sentiu um nó na garganta e correu para abraçá-lo, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você é meu guerreiro, sabia? Meu menino forte." Dona Clara, que observava da porta, também enxugava lágrimas, mas sorria. "É tudo por sua causa, filha. Você nunca desistiu dele." Naquela noite, enquanto lavava a louça, Lúcia deixou a mente vagar. A melhora de Pedro era um milagre, e ela sabia que devia isso a João Paulo. Mas havia algo mais crescendo dentro dela, algo que a fazia questionar tudo. Ela pensava nos momentos com João Paulo, na forma como ele a escutava com atenção, no jeito como ria das brincadeiras bobas de Clara, na maneira como seus olhos pareciam procurá-la mesmo em uma sala cheia. Era mais do que gratidão. Era algo que a fazia sentir borboletas no estômago, mas também medo. Ele era seu chefe, um homem de um mundo diferente. E se ela estivesse confundindo as coisas? E se estivesse se permitindo sonhar alto demais? No dia seguinte, João Paulo surpreendeu Lúcia com um convite inesperado. "Quero te levar para jantar fora amanhã à noite, só nós dois", disse ele, enquanto ajudava Clara a guardar os brinquedos. Lúcia congelou, o coração disparado.
Jantar? Mas e a Clara? Perguntou, tentando ganhar tempo para processar. João Paulo sorriu com uma confiança que escondia um leve nervosismo. Minha mãe fica com ela. É só um jantar, Lúcia. Quero te conhecer melhor fora daqui, sem ser só o chefe e a babá. Ele hesitou, como se temesse a resposta. Lúcia sentiu o rosto queimar, mas algo na voz dele, na sinceridade dos olhos castanhos, a fez dizer: "Tá bem, eu vou." Quando voltou para casa, Lúcia passou a noite inquieta, alternando entre excitação e dúvida. Ela abriu o armário e olhou para as poucas roupas que tinha, nenhuma delas elegante o suficiente para um jantar com alguém como João Paulo. Dona Clara, percebendo a aflição da filha, pegou um vestido azul simples, mas bonito, que guardava há anos. "Use esse, filha. Você vai ficar linda. E Lúcia, deixa seu coração falar só por uma noite", disse a mãe com um olhar sábio. Lúcia abraçou Dona Clara, sentindo uma onda de gratidão e coragem. Talvez fosse hora de arriscar, de deixar o medo de lado. Mas no fundo, uma vozinha insistia. Será que ela estava pronta para abrir o coração? E será que João Paulo estava mesmo tão interessado quanto parecia? A noite do jantar chegou com uma brisa fresca que parecia carregar promessas. Lúcia, no vestido azul que Dona Clara insistira que usasse, sentia-se ao mesmo tempo bela e vulnerável. O tecido leve abraçava sua silhueta de forma simples, mas elegante, e ao se olhar no espelho, ela quase não reconheceu a mulher que sorria de volta. "Você tá linda, filha", disse Dona Clara, ajustando uma mecha dos cabelos cacheados de Lúcia. Pedro, sentado no sofá, bateu palmas. "Tá parecendo uma princesa, Lúcia, igual as que a Clara gosta." Lúcia riu, o coração aquecido, mas os nervos à flor da pele. Ela não sabia o que esperar do jantar, mas algo dentro dela sussurrava que aquela noite seria um divisor de águas. João Paulo a buscou em um carro discreto, nada ostentoso, o que a deixou aliviada. Ele estava impecável, com uma camisa social cinza e um sorriso que misturava confiança e nervosismo. "Você tá incrível", ele disse, abrindo a porta do carro para ela. Lúcia corou, murmurando um "obrigada" tímido, e o trajeto até o restaurante foi preenchido por uma conversa leve, com João Paulo contando histórias engraçadas sobre Clara e Lúcia, rindo mais à vontade a cada minuto. O restaurante, um lugar acolhedor com luzes suaves e vista para um jardim, parecia perfeito. Nem tão sofisticado a ponto de intimidá-la, nem tão simples a ponto de parecer casual demais. Sentados à mesa, com pratos de risoto e taças de vinho tinto, a conversa fluiu como se eles se conhecessem há anos. João Paulo falou sobre sua infância em uma cidade pequena do interior, onde sonhava em construir algo grande, mas nunca imaginou que o sucesso o deixaria tão sozinho. "Eu construí tudo isso", ele disse, apontando vagamente para o mundo lá fora. "Mas às vezes sinto que falta o principal. Sabe? Aquele vazio que dinheiro nenhum preenche." Lúcia assentiu, os olhos fixos nos dele. "Eu sei exatamente o que é isso. Minha vida é lutar pelo Pedro, pela minha mãe, mas às vezes sinto que esqueci de mim mesma no caminho." As palavras dela tocaram João Paulo de uma forma que ele não esperava. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou a dela sobre a mesa. "Você é a pessoa mais forte que já conheci, Lúcia. E não é só isso. Você tem uma luz, uma coisa que faz todo mundo ao seu redor querer ser melhor." O toque quente e gentil fez o coração de Lúcia disparar. Ela não retirou a mão, mas sentiu o peso daquele momento. "Você faz eu me sentir assim também", ela confessou, quase num sussurro. "Como se eu pudesse sonhar de novo, sabe? Mas eu tenho medo de querer demais, de me machucar." João Paulo apertou a mão dela, com cuidado. "Eu também tenho medo. Depois do meu divórcio, prometi para mim mesmo que não me abriria de novo. Mas com você é diferente.
É como se eu tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Ele riu, tentando aliviar a tensão. Olha eu, falando como adolescente apaixonado. Lúcia riu também, mas seus olhos estavam marejados. Se isso é ser adolescente, então eu também sou, ela disse, e os dois riram, o som misturando-se ao tilintar das taças ao redor. A noite terminou com um passeio pelo jardim do restaurante, sob a luz das estrelas. João Paulo parou perto de uma fonte onde a água refletia as luzes suaves. Lúcia, eu não quero te pressionar, mas quero que você saiba que o que eu sinto por você é real. Não é só gratidão, não é só amizade, é mais. Ele hesitou, como se buscasse coragem. Eu gosto de você, muito. Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela queria dizer tantas coisas, mas as palavras se embolaram. Em vez disso, ela se aproximou e, num impulso, encostou a testa na dele, fechando os olhos. Eu também gosto de você, João Paulo, mas vamos com calma, tá? Minha vida é complicada e eu não quero estragar isso. Ele sorriu, aliviado, e segurou o rosto dela com suavidade. Com calma, então, mas não vou a lugar nenhum. Eles ficaram ali, em silêncio, o som da fonte misturando-se aos batimentos acelerados de seus corações. Quando João Paulo a levou para casa, Lúcia desceu do carro com um sorriso que não conseguia disfarçar. Mas ao fechar a porta, uma pontada de dúvida a atingiu. E se fosse bom demais para ser verdade? E se, ao abrir seu coração, ela colocasse em risco tudo o que estava construindo para Pedro? Os dias após o jantar foram como um sonho para Lúcia, mas um sonho com bordas frágeis, como se a qualquer momento pudesse se desfazer. Ela voltava à casa de João Paulo com um sorriso que não conseguia esconder. E Clara, com sua intuição infantil, parecia perceber a mudança. Você tá mais feliz, Lúcia? É por causa do papai? Perguntou a menina um dia, enquanto pintavam um arco-íris gigante no quintal. Lúcia riu, bagunçando os cabelos de Clara. Você é muito esperta, né? Tô feliz por você, por seu papai, pela minha família, por tudo. Mas no fundo, Lúcia sentia uma inquietação. O que estava crescendo entre ela e João Paulo era real, mas a vida dela nunca fora simples, e ela temia que algo pudesse atrapalhar aquela felicidade. Eu nova. João Paulo, por sua vez, estava determinado a mostrar a Lúcia que seus sentimentos eram sérios. Ele começou a incluir pequenos gestos no dia a dia. Um café da manhã surpresa com pães frescos que ele mesmo foi buscar na padaria. Uma tarde livre para Lúcia levar Pedro ao parque. E até uma caixa de chocolates que deixou na mesa com um bilhete. Para adoçar seu dia como você adoça o nosso. Lúcia guardava cada bilhete, cada momento, como tesouros, mas não conseguia afastar a vozinha que sussurrava. Será que você merece isso? Será que é seguro? O passado dela, com um casamento cheio de promessas quebradas, ainda lançava sombras longas sobre seu coração. Enquanto isso, a saúde de Pedro continuava a melhorar, e a casa no Grajaú parecia mais viva. Dona Clara, que antes mal saía do quarto, agora cozinhava com mais frequência, enchendo a casa com o cheiro de bolo simples e feijão temperado. Uma noite, ela chamou Lúcia para conversar. Filha, eu vejo como você tá diferente. Esse João Paulo, ele te faz bem, mas você tá com medo, não tá? Lúcia suspirou, sentando-se ao lado da mãe. Tô, mãe, ele é incrível, mas e se der errado? E se eu me entregar e acabar machucada de novo, o Pedro precisa de mim inteira, não aos pedaços. Dona Clara segurou a mão da filha. O amor é um risco, Lúcia, mas às vezes é o risco que vale a pena. Na casa de João Paulo, as coisas também não eram tão simples. Uma tarde, enquanto Lúcia e Clara brincavam de esconde-esconde, uma mulher apareceu na porta. Era Fernanda, a ex-mulher de João Paulo. Alta, com cabelos loiros impecavelmente alinhados e um olhar frio, ela entrou sem cerimônia, como se a casa ainda fosse dela.
João, precisamos conversar, disse, ignorando Lúcia, que segurava a mão de Clara. A menina, confusa, correu para o pai, que apareceu na sala com uma expressão tensa. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz firme, mas carregada de algo que Lúcia não conseguiu decifrar. Fernanda olhou para Lúcia de cima a baixo, um sorriso sarcástico nos lábios. Então é essa a nova babá? Interessante. Lúcia sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura, apertando a mão de Clara com suavidade. João Paulo se colocou entre as duas. Lúcia é mais do que uma babá, e você não tem nada que ver com isso. Por que veio? Fernanda riu, como se a pergunta fosse absurda. Quero ver minha filha, João, e quero conversar sobre negócios. Você sabe do que estou falando. A tensão na sala era palpável, e Lúcia, sentindo-se uma intrusa, levou Clara para o quarto, mas não sem antes ouvir Fernanda dizer em um tom baixo: Você acha que ela vai aguentar seu mundo, João? Uma faxineira? As palavras cortaram Lúcia como uma faca, mas ela se concentrou em Clara, que estava assustada. Por que a mamãe tá brava, Lúcia? Perguntou a menina, abraçando um ursinho. Lúcia respirou fundo, forçando um sorriso. Às vezes adultos ficam bravos porque têm coisas para resolver. Mas sabe o que importa? Que você é amada, por mim, pelo seu papai, pela vovó Helena. Tá bem? Clara assentiu, mas seus olhos ainda estavam tristes. Quando Lúcia voltou para casa naquela noite, carregava um peso novo. As palavras de Fernanda ecoavam em sua cabeça, reacendendo inseguranças antigas. Ela olhou para Pedro, que dormia tranquilo, e para Dona Clara, que lia um livro velho à luz de uma lâmpada fraca. Eu sou suficiente para ele? Pensou, o coração apertado. João Paulo a fazia sentir especial, mas o mundo dele, cheio de ex-mulheres poderosas e olhares julgadores, parecia tão distante do dela. Pela primeira vez desde o jantar, Lúcia se perguntou se estava se iludindo, se aquele amor nascente poderia sobreviver às diferenças que os separavam. A presença de Fernanda deixou um vazio que Lúcia não conseguia ignorar. Nos dias seguintes, ela tentou manter o foco em Clara e no trabalho, mas as palavras da ex-mulher de João Paulo ecoavam como um eco cruel. Você acha que ela vai aguentar seu mundo, João? Uma faxineira? Cada vez que Lúcia se pegava sorrindo com um gesto gentil de João Paulo ou rindo com Clara, a dúvida voltava, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Ela começou a se perguntar se pertencia mesmo àquele mundo, se poderia ser mais do que a mulher que lutava para sobreviver. Mas, acima de tudo, ela temia pelo coração de Pedro e de Clara, que já se amavam como irmãos. E se tudo desmoronasse? João Paulo, por outro lado, sentia a mudança em Lúcia. Ela estava mais quieta, os sorrisos menos frequentes, os olhares mais distantes. Ele queria perguntar o que estava errado, mas temia pressioná-la. Em vez disso, decidiu agir. Num sábado ensolarado, ele surpreendeu Lúcia com uma ideia. Que tal um piquenique? Você, eu, Clara, Pedro e nossas mães. Um dia no parque só para relaxar, sugeriu enquanto ajudava Clara a calçar os tênis. Lúcia hesitou, mas o entusiasmo de Clara, que já pulava gritando piquenique, piquenique, a convenceu. Tá bem, vamos, disse ela com um sorriso tímido, sentindo o coração aquecer com a ideia de ver Pedro e Clara juntos novamente. O parque estava vibrante, com crianças correndo, famílias espalhadas em cobertores coloridos e o som de risadas misturado ao canto dos pássaros. João Paulo trouxe uma cesta cheia de sanduíches, sucos e até um bolo de chocolate que Clara insistiu em escolher. Pedro, com mais energia do que nunca, correu com Clara para brincar no balanço, enquanto Lúcia e João Paulo montavam o piquenique ao lado de Dona Clara e Dona Helena. As duas senhoras, que já haviam se tornado amigas, conversavam animadamente sobre receitas e novelas antigas, rindo como se fossem velhas conhecidas. Olha só, Lúcia, parece que nossas mães estão planejando abrir uma confeitaria juntas.
brincou João Paulo, apontando para as duas. Lúcia riu, mas seu olhar se perdeu em Pedro, que empurrava Clara no balanço com cuidado. Ele tá tão feliz, murmurou ela quase para si mesma. João Paulo aproveitou o momento. Lúcia, eu sei que tá acontecendo alguma coisa. Você tá diferente desde que a Fernanda apareceu. Me conta, por favor. Eu quero entender. O tom dele era tão gentil, tão sincero, que Lúcia sentiu as defesas cederem. Ela respirou fundo, olhando para o chão. Ela disse coisas que mexeram comigo, sobre eu não pertencer ao seu mundo. E eu fico pensando se ela tá certa. João, eu venho de um lugar tão diferente. Minha vida é luta, é preocupação com o Pedro, com as contas. E se eu não for suficiente para você? E se eu te decepcionar? João Paulo segurou as mãos dela, os olhos fixos nos dela. Lúcia, escuta. Fernanda é o passado. Ela nunca entendeu o que realmente importa. Você acha que eu me importo com o que ela pensa? Você trouxe vida para minha casa, para o meu coração. Você é mais forte, mais verdadeira do que qualquer pessoa que já conheci. E o seu mundo, ele é o meu agora, porque você tá nele. Palavras dele foram como um bálsamo, mas Lúcia ainda hesitava. E a Clara? E o Pedro? Se a gente tentar e der errado, eles vão sofrer. João Paulo sorriu, com uma confiança que a surpreendeu. Então a gente faz dar certo, por eles e por nós. Naquele momento, Clara e Pedro correram até eles, rindo e cobertos de grama. Olha, Lúcia, a gente achou um trevo de 4 folhas, gritou Pedro, segurando o pequeno talo com orgulho. Clara pulou no colo do pai. É para dar sorte, papai. Agora tudo vai dar certo. Lúcia e João Paulo trocaram um olhar, e ela sentiu as lágrimas vindo, mas dessa vez eram de esperança. Eles passaram o resto da tarde juntos, com as crianças brincando, Dona Clara e Dona Helena contando histórias, e Lúcia permitindo-se aos poucos acreditar que talvez pudesse haver um lugar para ela naquele amor. Mas, quando voltou para casa, uma ligação inesperada mudou tudo. Era do hospital. O médico de Pedro queria vê-la com urgência. É sobre os últimos exames, disse a voz do outro lado da linha, séria. Precisamos conversar amanhã. O coração de Lúcia disparou, o medo voltando como uma onda. Ela olhou para Pedro, que dormia tranquilo, e sentiu o chão tremer sob seus pés. Será que a felicidade que ela estava começando a construir estava prestes a desmoronar? Lúcia mal dormiu naquela noite, o coração apertado pela ligação do hospital. Cada vez que fechava os olhos, imaginava o pior. Pedro piorando, a esperança escapando como areia entre os dedos. De manhã, ela se levantou com o rosto marcado pela preocupação, mas tentou esconder o medo ao abraçar Pedro antes de levá-lo ao hospital. Vai ficar tudo bem, meu amor, disse, beijando a testa dele, embora sua voz tremesse. Dona Clara, percebendo a angústia da filha, segurou sua mão. Confia, Lúcia. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar. As palavras eram um conforto, mas o peso no peito de Lúcia não diminuía. No hospital, o médico os recebeu com uma expressão séria, mas não derrotada. Lúcia, os exames de Pedro mostram algo que não esperávamos. Começou ele, e o coração dela parou, por um instante. A leucemia está em remissão. Ele está respondendo ao tratamento muito melhor do que imaginávamos. Se continuar assim, ele pode ter uma vida normal. Lúcia piscou, atônita, as palavras demorando a fazer sentido. Remissão? Quer dizer que ele está curado? Perguntou, a voz embargada. O médico sorriu. Não usamos a palavra curado tão cedo, mas ele está no melhor caminho possível. Continue com o tratamento e ele tem tudo para ficar bem. Lúcia caiu em lágrimas, abraçando Pedro com tanta força que ele riu, confuso. Tá, Lúcia, eu te amo, mas tá me esmagando. Dona Clara, que chorava em silêncio, juntou-se ao abraço e os três riram entre lágrimas, aliviados. Quando saíram do hospital, Lúcia sentiu o sol mais quente.
o céu mais azul. Era como se o mundo tivesse ganhado cores novas. Ela pegou o celular e, sem pensar muito, ligou para João Paulo. "João, o Pedro, ele está em remissão", exclamou, a voz cheia de emoção. Do outro lado, João Paulo deu um grito de alegria. "Lúcia, isso é incrível. Tô tão feliz. Por vocês, onde você está? Quero te ver, comemorar com você." Horas depois, João Paulo chegou ao Grajaú com Clara, que correu para abraçar Pedro. "Você vai ficar bom, Pedro. A gente vai jogar bola juntos", gritou a menina, e os dois saíram correndo para o quintal, sob os olhares atentos de Lúcia e João Paulo. Dona Helena também veio, trazendo um bolo caseiro para celebrar, e a casa pequena ficou cheia de risadas, conversas e o cheiro de café fresco. Enquanto as crianças brincavam e as mães conversavam, João Paulo puxou Lúcia para o lado. "Eu sei que você ficou abalada com a Fernanda", disse ele com seriedade. "Mas quero que você saiba que ela não tem mais espaço na minha vida. O que eu sinto por você é maior do que qualquer coisa que já vivi." Lúcia olhou nos olhos dele, sentindo o medo derreter. "Eu também, João. Mas eu tinha tanto medo de perder o Pedro, de não ser suficiente. Agora sinto que posso tentar, que a gente pode tentar." Ele sorriu, segurando o rosto dela com suavidade. "Então vamos construir isso juntos. Você, eu, Clara, Pedro, nossas mães, uma família." Antes que Lúcia pudesse responder, Clara e Pedro apareceram, cada um segurando um desenho. "Olha, Lúcia, fizemos a nossa família", disse Clara, mostrando um papel com 4 figuras de mãos dadas. Ela, Pedro, Lúcia e João Paulo, com corações coloridos ao redor. Naquele momento, algo clicou em Lúcia. Ela olhou para João Paulo, para as crianças, para a casa cheia de amor, e percebeu que a reviravolta da sua vida não era só a chegada de João Paulo ou a melhora de Pedro. Era ela mesma, aprendendo a acreditar que merecia ser amada, que merecia sonhar. João Paulo se aproximou e, diante de todos, a beijou suavemente, um beijo que selava uma promessa. As crianças gritaram, rindo, enquanto Dona Clara e Dona Helena aplaudiam emocionadas. Meses depois, Lúcia e João Paulo estavam juntos, construindo uma vida que misturava os mundos deles. Pedro voltou à escola, Clara ganhou uma irmã mais velha em Lúcia, e as duas famílias se tornaram uma só. Lúcia nunca esqueceu o banco em frente ao hotel onde tudo começou, mas agora, em vez de lágrimas, ela carregava no peito um amor que a fazia sentir viva. E em cada olhar de João Paulo, ela encontrava a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. Ela trabalhava duro para dar uma vida melhor ao seu irmãozinho de 7 anos, doente, até que conheceu um milionário que mudou sua vida para sempre. 1 ano após a remissão de Pedro, a vida de Lúcia parecia um quadro pintado com cores que ela nunca ousara imaginar. A casa no Grajaú, antes marcada por silêncios e preocupações, agora transborda de vida. As paredes, outrora descascadas, ganharam uma pintura nova. E o quintal, onde Pedro sonhava jogar bola, agora tinha uma pequena trave que João Paulo instalara com um sorriso orgulhoso. Lúcia e João Paulo, agora oficialmente um casal, encontraram um equilíbrio delicado entre os mundos deles, construindo uma ponte de amor que unia o Grajaú aos jardins. Mas o verdadeiro milagre estava nos detalhes do dia a dia, nas risadas de Clara e Pedro, que se tornaram inseparáveis, nas conversas animadas entre Dona Clara e Dona Helena, que já planejavam um livro de receitas juntas, e nos momentos em que Lúcia e João Paulo se olhavam, sabendo que haviam encontrado um lar um no outro. Era uma manhã de primavera, com o céu tão claro que parecia feito de cristal, quando João Paulo surpreendeu Lúcia com um plano. "Hoje é um dia especial", disse ele enquanto tomavam café na varanda da mansão.
Clara, sentada no colo de Lúcia, segurava um desenho com corações e flores. É segredo, Lúcia, mas você vai amar, sussurrou a menina, incapaz de conter a empolgação. Lúcia riu, olhando para João Paulo com curiosidade. O que vocês dois estão tramando? Ele apenas sorriu, misterioso. Confia em mim. Pega o Pedro, a Dona Clara e vamos. O destino era uma chácara nos arredores. De São Paulo, um lugar cercado de árvores altas e um lago que refletia o céu. Quando chegaram, Lúcia viu uma cena que fez seu coração parar. Uma mesa longa sob um pergolado coberto de flores, decorada com velas e fotos. Fotos dela com Pedro, com Clara, com João Paulo, com suas mães. Havia balões coloridos, uma rixa com a frase "Família é amor" e um pequeno palco onde uma banda tocava uma versão acústica de uma música que Lúcia amava. Pedro correu até ela, puxando-a pela mão. "Surpresa, Lúcia! É para você!" gritou enquanto Clara pulava ao lado, rindo. João Paulo subiu ao palco, segurando um microfone, o rosto vermelho de nervosismo, mas os olhos brilhando com determinação. "Lúcia, 1 ano atrás eu te encontrei chorando em um banco, e aquele momento mudou minha vida. Você me ensinou que o amor não é sobre o que a gente tem, mas sobre o que a gente dá. Você deu esperança para Clara, para mim, para o Pedro, para as nossas famílias, e eu quero passar o resto da minha vida dando tudo o que tenho para você." Ele desceu do palco, ajoelhou-se diante dela e tirou do bolso uma caixinha com um anel simples, mas perfeito. "Lúcia Mendes quer casar comigo?" Lúcia sentiu o mundo girar. As lágrimas vieram antes que ela pudesse segurá-las, e ela olhou para Pedro, que gritava: "Diz sim, Lúcia!" Para Clara, que batia palmas, e para Dona Clara, e Dona Helena, que choravam abraçadas. "Sim, João Paulo, sim!" Ela respondeu, a voz embargada, e ele colocou o anel em seu dedo, puxando-a para um abraço que parecia conter todos os sonhos que ela já tivera. A multidão, amigos, vizinhos, até o médico de Pedro explodiu em aplausos, e Clara e Pedro correram para se juntar ao abraço, transformando-o em uma bagunça de risadas e lágrimas. A festa continuou até o sol se pôr, com as crianças dançando, as mães contando histórias, e Lúcia e João Paulo trocando olhares que diziam mais do que palavras. Em um momento, enquanto a banda tocava uma música lenta, João Paulo a puxou para dançar. "Você lembra do nosso primeiro jantar? Eu disse que a gente ia com calma, mas sabia lá no fundo que era para sempre." Ele sussurrou. Lúcia encostou a cabeça no peito dele, sentindo o coração dele bater. "Eu também sabia, João. Só precisei de tempo para acreditar." Naquela noite, de volta à chácara, sob um céu estrelado, Lúcia olhou para sua nova família. Pedro, agora forte o suficiente para sonhar com o futebol. Clara, que a chamava de mãe em segredo. E João Paulo, o homem que a fez acreditar no amor novamente. Ela pensou no banco em frente ao hotel, onde tudo começou, e percebeu que o maior plot twist de sua vida não foi encontrar João Paulo, mas descobrir que ela sempre tivera a força para construir sua própria felicidade. Com o anel brilhando no dedo e o calor da mão de João Paulo na sua, Lúcia fechou os olhos e agradeceu em silêncio por cada lágrima que a levou até aquele momento perfeito.